tanta certeza do que tá fazendo. Depois que acostuma, tudo bem, mas no começo é, assim, assustador. Não, e o pior, dona, é que ela falou no começo da aula, não, agora eu tô boa, agora eu tô sabendo fazer. Aí deu uns 20 minutos, ela travou tudo. Tudo. Tadinha. Tadinha. Tive que ligar pra ela pelo WhatsApp e falar, professora, tá me ouvindo? É assim. Tadinha. Foi. Mas é o que eu disse, ainda bem que a gente tem vocês, que vocês compreendem que de vez em quando dá uns pau mesmo e ajudam a gente a tentar resolver os problemas. Isso é muito bom, vocês não fazem ideia do quanto isso ajuda a gente. Bom, pessoal, vamos lá então. A gente vai. O texto, a atividade dessa semana, né? Era. Dessa semana não. Esse texto, na verdade, é da semana anterior, né? China e Índia. Eu tinha pedido para que vocês fizessem a leitura e construíssem 2 mapas em separado, né? 2 mapas conceituais em separado. Então, hoje a gente vai discutir esses textos, tirar as eventuais dúvidas, comentar algumas coisas. A respeito da China, eu vou também passar um videozinho que é interessante. E é isso, vamos começar, né? Então, olha só, né? O subtítulo é interessante. China, o dragão asiático. Até semana passada a gente estava falando dos tigres asiáticos. Então, vocês começam a perceber que essa ideia de associar algum animal à figura desses países na Ásia vem um pouco com a tradição deles, né? E dos significados que eles atribuem a esses animais. Aí vocês vão falar, mas professora, dragão não existe, né? Isso, dragão, né? A gente entende muito mais como uma figura mitológica, com exceção lá tem o bichinho lá, o dragão de Komodo, né? Mas pra gente é um lagartão e não é dragão como a gente constitui no nosso imaginário e como a indústria cultural também nos fez acreditar, né? Aqueles lagartos alados, voadores, cuspidores de fogo, né? Esse não existe. Mas a gente também vai entender aqui da onde sai essa ideia e por que a China tem associado a sua imagem essa questão do dragão, tá? Então, tem uma questão de lendas, né? Lendas asiáticas que envolvem a figura do dragão, em especial na cultura chinesa, tá? Então, na verdade, isso também tem a ver com ossadas de dinossauros que eram encontradas no território chinês. Então, olha que interessante, quando eles se deparavam com fósseis de dinossauros, o desconhecimento a respeito desses animais ajudou nessa construção da figura mitológica do dragão. Então, dentro desse imaginário, esse animal foi como se diz, foi imaginado, foi construído, né, dentro desse campo da mitologia, e dentro do Oriente como um todo, não só na China, a figura do dragão, ela está associada a coisas boas. Então, o dragão seria um parça, um cara gente boa, entendeu? Então, dentro dessa lógica de que o dragão simboliza algo bom, a China se associa a essa imagem, né? Então, o dragão asiático, né? A coisa boa da Ásia é a China. Tudo bem até aqui? Tudo bem, professora? É bem uma questão de Cultural? construção cultural, de construção mitológica, né? Também tem uma dentro de muitas dessas lendas, desses contos, conta aí que o dragão é uma figura de sabedoria, né? Que ele tem participação na criação do mundo. Então, o dragão também está ligado à ideia de sabedoria. Dentro dessa lógica, né, de que tem a ver com sabedoria e tem a ver com, como eu posso dizer, com sabedoria e com coisas boas, os imperadores chineses começaram a se chamar de filhos do dragão. E tem muita.
muita gente acredita, até nos dias de hoje, que existe uma descendência de uma relação entre humanos e o dragão. Mas, de novo, tudo dentro dessa construção mitológica e cultural, tá? A gente sabe, né, a China é uma das civilizações mais antigas do mundo, né? Muita coisa que a gente gosta vem de lá, tipo o macarrão, né? Todo mundo sabe que o macarrão é da China, né? E a gente no primeiro momento associa a ideia dessa massa à Itália, mas na verdade quem inventou essa comida adorável, eu gosto muito de macarrão, foram os chineses, né? Mas para muito além do que essa perspectiva histórica da China, é a gente entender a China no mundo de hoje, né? E sua relevância e o quanto ela preocupa alguns países, como os Estados Unidos, né? Então, quando a gente olha para a China hoje, a gente percebe, né, que ela é considerada o dragão da economia global, né? O PIB da China em 2017 foi de 12,2 trilhões de dólares. Então, o único PIB maior do que o da China foi o PIB dos Estados Unidos, né? Nesse ano. E que é o que vocês estão cansados de me ouvir falar aqui, né? A China é a segunda economia do mundo. É uma das economias que mais cresce no mundo todo, um ritmo super acelerado. Isso vem acontecendo há alguns anos. E esse crescimento acelerado é uma preocupação para o povo, né, para o governo dos Estados Unidos, em especial, porque eles temem perder essa hegemonia econômica, né? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, e quando ele observa que tem um país declaradamente não capitalista, e aí isso também vai ficar no ar, que depois a gente vai ver um vídeo e vai pensar, será mesmo que a China não é capitalista, não se apropriou de nada do capitalismo? Mas enfim, isso é coisa para a gente pensar ao longo da aula. Quando os Estados Unidos veem, então, esse país dito socialista, se tornando a segunda economia do mundo, com taxas de crescimento anual assim, absurdas, crescendo quase 10% ao ano, isso é muita coisa. Acende uma luzinha ali e uma preocupação dessa ameaça à soberania estadunidense. Então, por isso que os presidentes de lá, em especial este presidente que ocupa o cargo no momento, né, o tiozinho cor de laranja, se incomoda tanto com a questão chinesa, né? O Trump tem uma preocupação muito grande, inclusive foi um dos motes da sua campanha quando ele foi eleito, né? Da ideia do Make America Great Again, né? Vamos fazer a América grande de novo, de trazer essa questão, principalmente da produção industrial para o território estadunidense, uma vez que a China começou a dominar, né, os setores produtivos como um todo, e dentro da lógica do capitalismo, mesmo quando a gente comprando coisas que estão localizadas em países do outro lado do mundo, ainda assim era mais vantajoso do que produzir muitas coisas dentro do nosso próprio país. Então, os Estados Unidos também passaram por esse processo de passar a comprar coisas da China ao invés de produzir no seu próprio território. E isso passou a ser uma preocupação do ponto de vista aí desse crescimento e na perspectiva, né, da galera mais radical de ser uma ameaça à hegemonia estadunidense. Beleza? Até aqui tudo bem, gente? Eu acho que eu falei um monte de coisa agora. Tudo bem. Tudo bem. Então, ok. População chinesa. Bom, população chinesa eu não vou me estender muito, porque nós falamos de China no passado, né? Quando a gente falou de demografia e de estudos populacionais, nós falamos da China e falamos da política do filho único, não falamos? Alguém lembra do que se trata? A gente falou Eu lembro. Era a política de que os casais só podiam ter um filho,
por causa do crescimento, porque estava crescendo a população muito rápido. E aí só podia ter um filho, aí muitos casais ou escondiam, ou quando tinha tipo uma menina e um menino, matava a menina, ficava só com um homem para Ou trabalhar. abandonava também. E aí depois, muito tempo depois, eles viram que o crescimento ia ter mais idoso do que jovem para trabalhar. Aí eles tiraram essa política. Ai, que delícia ouvir vocês falando. Isso mesmo, gente. Obrigada, aprendi. Parabéns. Só deixou a professora feliz agora. É isso mesmo. Essencialmente, né, a política do filho único, ela foi implementada e perdurou na China por 30 anos. Né? Então, nesse período, o que aconteceu? Como, né, vocês falaram, na ideia do nascimento entre um menino e uma menina, sempre preferiam ter um menino, e a menina, por vezes, ou era abandonada, ou era morta. Tinha muito caso de aborto ilegal, porque quando se descobria ali que a mulher estava esperando uma menina, então dava-se um jeito de, né, eliminar esse bebê, porque não era o bebê ideal para aquele momento. Também, dentro aqui, o texto traz outras informações para a gente, falando que quem acabava tendo o segundo filho tinham algumas punições, como a perda de emprego, a proibição de mandar o filho para a escola. Então, as vantagens que o Estado chinês oferecia para quem tinha um único filho eram negadas para quem tinha mais de um filho, né? Até antes de a gente seguir aqui a política do filho único, é importante falar que isso que eu acabei me empolgando aqui e não falei. A China é o país mais populoso do mundo. Tem mais de 1,3 bilhão de habitantes. É muita gente num lugar só. É muita gente num país só. E por ter tanta gente, também tem uma série de problemas associados, tá? A ideia da política do filho único, então, ela perdurou por 30 anos. E essa lei, né, essa política, vamos dizer assim, começou a ser interrompida e foi totalmente instituída a partir de 2015, quando, como a Larissa bem disse, percebeu-se que ia faltar mão de obra chinesa, porque a população estava envelhecendo e com o processo de restrição da procriação humana, a população economicamente ativa estava se tornando um grupo muito pequeno, que não ia dar conta de sustentar a existência da economia chinesa. Então, na verdade, hoje, a China está passando por um processo inverso de incentivo. Não chega a acontecer como aconteceu em países da Europa, como na França, de oferecer dinheiro para que os casais tenham filhos, mas existe uma política assim, que incentiva as pessoas a terem mais de uma criança. Também tem a questão de que isso é muito difícil, depois de 30 anos colocando na cabeça das pessoas que elas deveriam ter apenas um bebê, e as próprias crianças que nasceram nesse período, que cresceram entendendo que família era o pai, a mãe e uma criança, você fazer ela entender que hoje ela pode ter 2 ou 3 crianças, não é tão simples assim. Né? E também tem uma relação com o poder aquisitivo das famílias. Existe uma relação que observa-se que a média de ganho da população chinesa aumentou nos últimos anos. E quando se observa no que as pessoas gastam na China, fica muito nítido que essas pessoas que passaram a ganhar mais, elas acabam gastando o seu dinheiro com produtos mais caros. Então, é a ideia de ter luxos, né? Então, uma vez também criado esse hábito de consumo, um consumo mais caro, produtos de um valor agregado maior, as pessoas também vão levar isso em consideração na hora de decidir ter mais um filho ou não, né? Já que ter um filho é saber que você vai ter ali mais despesas, né? Criar uma criança tem custo.
Por mais que o governo chinês ofereça uma série de benefícios, né, de incentivos e de estrutura para a educação dessa criança, a família também vai ter o custo, né, de alimentar, de cuidar, de dar remédio, de vestir. Então, existe para desconstruir essa mentalidade vai levar um tempo. Então, para a China conseguir reverter os efeitos da política do filho único, não vai ser assim, coisa do dia para a noite. Vai levar um tempo até que eles consigam realmente fazer com que as pessoas passem a ter mais filhos. Aí é interessante que essa imagem que vocês estão vendo é uma propaganda muito usual nas cidades chinesas, do desenho da família ideal, a ideia do papai, da mamãe e um filhinho só. Não podia ter mais que um. E isso, né, caiu por terra a partir de 2015. Bom, aí a gente tem a questão, né, da distribuição dessa população pelo território chinês. Então, assim, a população, ela é gigantesca, mas ela não está distribuída de maneira igual pelo território chinês. Mesmo porque existem regiões desérticas, regiões de montanha, onde a ocupação humana fica mais difícil de acontecer. Então, existe uma tendência das populações de ocupar, na China em especial, as regiões mais próximas às planícies litorâneas. Então, a gente vai observar no mapa de densidade demográfica que a maior parte da população está concentrada mais próxima ao litoral, tá? Então, aqui está o mapinha, né? Eu sei que a imagem não ajuda, gente, mas é o que nós estamos tendo no momento. Essa região mais escura, né, do marrom mais escuro aqui, é onde está centrada a maior parte da população chinesa. Então, desse 1,3 bilhão de pessoas, a maior parte está concentrada nessa região. E aí você tem mais para o interior como se diz? Mais no interior do território chinês, a gente vê que essa relação, né, de quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, ela vai diminuindo, né? Tanto é que tem grandes regiões aqui que a densidade demográfica é menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Quer dizer que o camarada foi dividido no meio? Não, né, gente? É só a relação matemática mesmo aí, né? Que vocês lembram como é que a gente calcula densidade demográfica? Aí eu vou estar deixando o negócio pro pessoal. A população dividido pelo tamanho do lugar. Não lembro. Isso! É a população dividida pela área ocupada, né? Então, pode ser por metro quadrado. De país, geralmente, a gente fala por quilômetro quadrado. Até que a gente fez lá na sala de aula, né? A ideia do ocupar lá os quadradinhos da turma, né? Da sala. Então, a gente tem essa relação. Essas áreas mais escuras, a relação da densidade tem mais de 200 pessoas por quilômetro quadrado. Isso é muita gente num pedaço de terra só, né? E essa ocupação, essa densidade dessa ocupação, ela gera uma série de problemas de infraestrutura, problemas ambientais, porque como acomodar tanta gente num pedaço tão pequeno de território, né? Então, que é outra coisa que a gente falou também ano passado, quando a gente discutiu as questões demográficas. O tamanho da população, ela não tem relação direta com o tamanho do território. E o fato de ter uma grande população num grande território também não significa que essas pessoas estão espalhadas de maneira uniforme pelo território. Justamente porque existem lugares que são mais difíceis de ser habitados do que outros. Então, essa distribuição é desigual, né? A mesma coisa acontece aqui no Brasil, se a gente for pegar um mapa de densidade demográfica. A maior parte da população brasileira está concentrada na faixa litorânea. Por quê? Porque o nosso processo de ocupação do território começou pelo litoral, né? Quando
os portugueses chegaram, eles chegaram pelo litoral, as primeiras cidades foram sendo fundadas mais próximas ao litoral. Então, isso deu a característica de estarmos, né, da nossa população estar mais concentrada mais a leste do território e a parte mais a oeste não ser tão habitada. A mesma coisa a gente está observando aqui no território chinês. Tá? Bom. Poxa, meu... Deixa eu tentar fazer assim. Ó, o que eu estava dizendo para vocês. Aqui tá meio tremido, mas vocês acreditem no que eu vou dizer, tá bom? Essas duas regiões, aqui onde eu estou passando o cursor, aqui também e aqui também. São 3 grandes desertos que tem na China. Então, nessas regiões, não vai ter gente morando mesmo, né? Porque não é fácil morar no deserto, né, galera? Então, é o deserto de Gobi, que é o deserto talvez mais conhecido, vamos dizer assim. E tem os outros 2 desertos aqui, mais para o norte da China, tá? A parte, vocês podem ver que a parte que é mais ocupada são as partes de planície, né? Isso também vai ter relação com a questão da produção agrícola e de uso e ocupação do solo, tá? E pensando também, né, pessoal, que a China é uma grande economia exportadora, estar próximo ao litoral facilita também o escoamento da sua produção, né? Então, estar perto de porto facilita muito a venda dos seus produtos para o mundo todo, tá bom? Tudo bem até aqui? Tudo bem, tudo bem. Se tiverem dúvida, Tudo pessoal, bem, vão me interrompendo, tá bom? Bom, a China... Aí agora a gente vai falar um pouquinho das desigualdades que a gente observa do ponto de vista aí econômico entre as regiões chinesas. Então, em 79, lá na mesma época, né, da implementação da política do filho único, a China criou essa ideia das zonas econômicas especiais, tá? Que são regiões do país onde se permite o investimento de empresas estrangeiras dentro do território chinês, tá? Parece bobeira isso e parece uma coisa que é usual, né? Empresa estrangeira investindo dentro dos territórios, mas a gente tem que lembrar que a China, nesse momento, ela já estava sob o regime socialista, né? A Revolução Socialista, ela acontece em 1949, com a Revolução do Mao Tse-tung. E nesse processo, se a gente está falando de uma sociedade socialista, esse trânsito de grandes empresas, de grupos transnacionais, trazer dinheiro, trazer investimento, não deveria ser uma coisa tão simples de acontecer, tão comum. Então, dentro dessa perspectiva, eles criaram partes do território onde isso poderia acontecer. Não podia acontecer em qualquer parte da China. São regiões específicas onde eles aceitavam a vinda desses investimentos estrangeiros, né? E qual que era a vantagem do grupo estrangeiro que estava trazendo esses investimentos para a China? Eles ganhavam uma série de privilégios, né? Algo parecido com o que a gente observou nas guerras fiscais que foram promovidas durante os anos 90, por exemplo, aqui no Brasil. Você oferecer isenção de imposto, oferecer terreno para a empresa se instalar, sei lá, 20 anos sem pagar a conta d'água, coisas do tipo, né? Então, a China também ofereceu vantagens parecidas com essas para atrair esses investimentos, tá? Então, isso foi lá, começou em 79, em 84, essas zonas se expandiram, englobando mais 14 cidades costeiras. Então, mais 14 cidades, desculpa, mudei sem querer aqui, mais 14 cidades que estavam perto ali da região litorânea, né? De novo, sempre com o intuito de facilitar o processo de exportação, tá? E essas decisões, né, essa criação dessas zonas econômicas especiais, foi, assim, um
dos temperinhos que fez com que essa característica produtora, né, industrial da China se consolidasse, né? Então, a partir aí de meados dos anos 80, a gente tem essa aceleração da produção industrial chinesa, tá? Então, olha só, nessa faixa litorânea está concentrada 37% da população chinesa. 80% desses investimentos estrangeiros estão ali nessa região. E estão também relacionadas às grandes taxas de exportação e importação dessa construção industrial. Sendo que a província de Guangdong, província, pessoal, seria aí o equivalente a um estado brasileiro, tá? Só esse estado, vamos dizer assim, chinês, concentra 40% do comércio exterior. Então, toda essa relação de importação e exportação está concentrada num único estado. Então, para a gente ter dimensão do quão grandioso são os negócios chineses com o mundo, tá? Depois disso, depois da vinda desses investimentos, notou-se um aprofundamento das desigualdades regionais na China. Então, quem estava morando nessa região onde os investimentos chegavam, tinham ali mais oportunidades de emprego, de crescimento econômico. Em detrimento, né, em consequência, contrapartida, quem morava nas zonas rurais ou nas partes mais afastadas, onde esse investimento não chegava, elas continuavam, elas observavam, assim, a sua, como eu posso dizer? A sua estruturação econômica, né, as suas... Vamos trocar em palavras mais simples. Quem estava na zona rural estava passando por um processo de empobrecimento, grosseiramente falando, né? Enquanto quem estava nessas zonas de maior investimento tinha a chance de ter uma condição de vida um pouco melhor. Quando as pessoas começaram a entender e a enxergar que existia essa diferença e que nas cidades, né, nesses grandes centros, a condição de vida, né, a condição econômica de subsistência poderia ser um pouco mais confortável, a China começou a passar por um processo de desruralização. Então, quem morava na zona rural passou a imigrar, né, para as regiões onde esses investimentos eram mais massivos. Então, saíam do interior, saíam das zonas rurais e passaram a procurar se instalar nessa faixa costeira, onde as grandes empresas estavam localizadas. Muitas dessas pessoas foram para esses grandes centros, mas não tinham a qualificação necessária para poder trabalhar, por exemplo, na indústria. Então, muita gente que foi para lá foi para trabalhar em serviços mais simples, como serviços domésticos, esses auxiliares gerais. Então, não necessariamente a pessoa que saía da zona rural conseguia ir para a cidade e começar a trabalhar numa indústria, porque, por vezes, faltava a formação para ela conseguir fazer parte dessa estruturação econômica. Então, eles aceitavam fazer esses trabalhos que não demandavam de formação, né, de escolarização, mas que alguém precisava fazer. Então, esse processo da migração acabou acomodando as pessoas nesse tipo de trabalho, tá? E também a questão dos trabalhos informais, trabalhos onde as pessoas não tinham ali direitos trabalhistas garantidos. E aqui eu vou fazer um parêntese e também uma recomendação. A gente fala muito de direito trabalhista aqui no Brasil e a gente, nos últimos anos, a gente tem percebido esses direitos sendo, por vezes, tirados da população. E a gente também sempre ouviu e assiste algumas obras onde insinua-se isso, né, que o
o trabalho na China é um trabalho análogo ao trabalho escravo, né? Tem, né, tem um episódio dos Simpsons que mostra, né, a indústria chinesa utilizando mão de obra infantil dentro de uma sátira, obviamente. Não sei se alguém já viu isso. É bem interessante porque eles mostram esse trabalho infantil e eles tem um operáriozinho ali fechando uma caixa de papelão com uma cabeça de golfinho, assim, com a língua de fora, e meio que passa a língua, assim, do golfinho para fechar a caixa, sabe? Então, assim, obviamente também tem um pouco de exagero na coisa, mas é uma crítica a essa ideia do uso da mão de obra infantil, né, de trabalho análogo ao escravo. Para a gente tentar ter uma dimensão de como é a coisa, eu sugiro para vocês assistirem um documentário na Netflix, que, aliás, foi o documentário que ganhou o Oscar esse ano, chama A Indústria Americana. Não sei se alguém já, quando vocês estão procurando coisa para assistir na Netflix, já passou por esse documentário, mas está lá, é produção original da Netflix, ganhou o Oscar e é interessantíssimo, pessoal. Eles mostram uma empresa chinesa que abre uma fábrica, né, uma filial em território estadunidense. E aí eles mostram a diferença das relações de trabalho do chinês com a empresa e do estadunidense com a empresa. E é tão doido, perdão, é tão doido que quando eles trazem a empresa para os Estados Unidos, eles também trazem alguns chineses para trabalhar nos Estados Unidos. Com o intuito de que o chinês ensine o estadunidense a trabalhar nos moldes que se trabalha na China. E aí tem toda uma discussão em volta dos direitos trabalhistas. É muito interessante de ver, também da perspectiva cultural, de como o chinês se relaciona com o trabalho e como o estadunidense se relaciona com o trabalho. Então, assim, uma hora que vocês estiverem de boa aí, super recomendo, é bem legal para a gente entender essa construção, tá? Chamar a indústria americana. Bom, propaganda na Netflix feita. Vamos seguir aqui. Nossa, eu apertei no lugar errado de novo. Desculpa. Bom, aí a gente está falando que as pessoas passaram a procurar essa região da China para poder estar mais perto da região mais próspera, com a esperança também de ter aí uma ascensão econômica. Com essa concentração de tanta gente num pedaço pequeno do território, a gente também tem acentuada a questão da degradação ambiental, né? Então, o crescimento econômico que a China tem nesses últimos 30, 40 anos, faz também com que os aspectos do meio ambiente sejam muito afetados, né? Uma imagem muito comum, que eu acredito que todo mundo já tenha visto, né? Uma imagem de Pequim, das pessoas, aquele céu muito cinza, as pessoas andando de máscara, e aí, tipo, muito antes de coronavírus, né? A gente está falando de um período em que as pessoas colocavam a máscara para se proteger da poluição, que é tanta partícula sólida que é jogada na atmosfera, que isso, as pessoas passaram por si próprias ter esse hábito de usar proteção no rosto para tentar minimizar aí, né, a gente respirar essa poluição, tá? Isso tem muito a ver com o uso dos combustíveis fósseis, né, principalmente aí o carvão e o petróleo, que são fontes de energias primárias essenciais para o funcionamento de qualquer indústria. E essa emissão desses gases é muito intensa. Isso faz com que, né, a qualidade do ar, principalmente nos grandes centros urbanos da China, fique muito prejudicada. Além disso, a contaminação de rios
e a destinação inadequada de lixo industrial também passaram a ser problemas muito sérios para a China cuidar junto com esse crescimento industrial muito rápido que ela teve, né? Então, há problemas seríssimos do ponto de vista ambiental dentro do território chinês, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho dessa questão dos setores primários, né, das atividades agrícolas. Então, aqui a gente vai fazer alguns comparativos com a realidade da economia brasileira. Olha só, setor primário da economia chinesa, o que é setor primário, né? Então, as atividades agrícolas e o extrativismo, né? Então, aqui entra, por exemplo, a exploração de minérios e tudo mais. Esse setor da economia chinesa, ela era responsável por 9% do PIB chinês. Para vocês terem uma ideia, só o agronegócio brasileiro, ou seja, só a produção de alimentos, né, a produção aí de grãos, a produção de carne, aqui no Brasil significa 33% do PIB. Tipo, 1/3 do PIB brasileiro vem de atividade primária. E na China não chega nem a 10% do PIB. Então, é uma coisa também que a gente começa a entender como que a economia chinesa se estrutura, né? Gente, só um minutinho, por favor. Um momentinho só. Desculpa aí, gente. Voltando aqui. Então, a gente já percebe que a China priorizou em algum momento as atividades onde o valor agregado do produto, né, do produto final, acaba sendo um valor maior, né? Porque é aquilo que eu já perguntei outras vezes para vocês. O que é mais caro? Eu construir, sei lá, tela de iPhone ou produzir soja? Onde eu vou ganhar mais dinheiro? No iPhone? O iPhone. Produzir na tela do iPhone, né? Não plantando soja. Então, isso também diz respeito sobre as decisões, né, dos rumos econômicos do país. Então, de fato, a produção do setor primário, ela, claro que é importante, mas representa uma parcela pequena de toda a riqueza que a China gera. A mineração e a indústria chegam aí a 41% da produção do PIB, e o setor de serviços é responsável por 50% da geração do PIB. Então, assim, só também para ter uma noção, né, a gente tem um setor de serviços maior, né, nós temos 63% do PIB brasileiro vem de serviços, né, 23% da indústria. Olha que absurdo, o Brasil, que passou por um processo de industrialização no mesmo período, né, guardando aí as devidas proporções, só 23% do nosso PIB vem da indústria. Nós passamos, depois do início dos anos 90, com a abertura da economia, por um processo de desindustrialização. A gente preferiu parar de produzir as coisas aqui e comprar as coisas, adivinha de quem? Da China. A gente passou a importar muita coisa que nós produzíamos aqui antes, justamente porque o que vinha desse país vinha com um preço muito mais barato do que aquele preço que era praticado por quem produzia aqui. Então, a abertura da economia fez com que muitas indústrias brasileiras fechassem suas portas. E hoje a gente se torna dependente dessa produção externa, né? Vídeo que aconteceu quando a gente começou aí com o processo da pandemia e a gente tentou comprar máscara.
né? Não tinha máscara, nem para os profissionais de saúde, porque quem vende esses materiais para a gente é a China. Então, eles não estavam dando conta de produzir e atender o mundo todo. Obviamente, ficamos desabastecidos. Então, a gente terceirizou toda a produção, né, de itens básicos para um outro país, que não atende somente o Brasil, atende o mundo todo. E é aquilo, né? A gente viu acontecer lá com os respiradores, por exemplo, dos Estados Unidos interceptarem compras brasileiras, da Alemanha interceptar compras brasileiras. O estado do Maranhão fez uma super manobra para conseguir, né, levar os respiradores para o estado. Eles compraram da China, passaram por um país africano antes de vir para o Brasil para evitar que esses países interceptassem a compra e não deixassem os respiradores chegarem aqui. Então, assim, nós abrimos mão desse conforto de termos acesso àquilo que a gente precisava por conta dos custos, né? Pelo fato de que os chineses estão fazendo mais barato, então por que eu vou me preocupar em produzir? Justamente para a gente ter alguma segurança de que determinadas coisas não vão faltar para a gente, né? Esse ano a gente descobriu que talvez não tenha sido o melhor caminho, porque a gente ficou vulnerável nesse sentido. Tudo bem? Bom, a gente, voltando aqui a falar da questão da agropecuária, né? A China, ela é uma grande produtora de trigo, de chá, de amendoim, né? E algodão, arroz também, porque arroz também é um dos alimentos base ali da alimentação chinesa, né? Só que isso que ela produz não é suficiente para abastecer o mercado de alimentos do seu país. Então, ao mesmo tempo que elas que ela é o maior produtor desses produtos que eu listei, ela também é o maior consumidor de soja e de carne do mundo. Sendo que o principal fornecedor dessa soja para a China é o Brasil. Então, também faz a gente entender o porquê do desmatamento não ter fim aqui nesse país, né? O Cerrado foi totalmente já ocupado pelas lavouras de soja. Essa fronteira agrícola está se expandindo em direção à região amazônica, já que a gente tem tecnologia para adaptar os solos para a produção da soja. E então, assim, a gente é o grande produtor. O Brasil é chamado, e isso é muito triste, de celeiro do mundo. É triste, pessoal, porque a produção de alimentos é uma atividade que não devolve muito dinheiro para o país, justamente porque a gente acabou de falar aqui, é o valor agregado do produto. Então, a gente tem que produzir muito e vender muito para ganhar algum dinheiro. E para produzir muito, eu preciso ter muito espaço para plantar. E aí a gente dá de cara com os problemas ambientais, né? Que é o que a gente não para de ouvir falar aí, né? Fogo na Amazônia, fogo no Pantanal, e as pessoas dizendo que tá tudo bem. E não tá tudo bem, né? Nós estamos aqui simplesmente servindo, atendendo os interesses de outros países para poder atender as demandas de mercado, tá? Bom, aqui já é a Índia. Então, vamos fazer assim. Até aqui o que eu falei, tudo bem? Sim, sim. Então, agora eu vou interromper aqui a apresentação do texto e vou exibir o vídeo para vocês a respeito da China e do questionamento. A China, afinal de contas, é capitalista ou é socialista? Só um momentinho. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção.
João Marcelo com você nessas infovias. Hoje eu tô afim de treta. Hoje eu quero tretar com força. Hoje eu quero fight. Eu quero fight com esse cara aí, ó. Vamos pra briga. E aí, você concorda que os rótulos podem ser enganosos? Por exemplo, o rótulo do Biotônico Fontoura. Biotônico Fontoura enganou gerações e gerações. Veja bem, se você lê o rótulo do Biotônico Fontoura, você tem a impressão que ele cura todos os males da humanidade. Tipo, é o elixir da vida. Na realidade, foi aí que começou a minha relação com as bebidas alcoólicas. Pois é, na atualidade, o rótulo mais difundido no mundo é o rótulo de comunista! Comunista é tudo. Comunista é Jorge Soros, comunista é tipo Netflix, comunista é Adidas, comunista é a Disney, comunista é o Sérgio Moro, a Globo Lixo. O comunismo se espalha pelo mundo como um vírus, contaminando o capitalismo e podendo corromper os nossos filhos. Qual o quarto dele, hein? O da direita. Não! Marx. Lenin. Vamos, eu não acredito. Tim Robbins e Susan Sarandon. Jornal do Trabalhador. Meu filho é um comunista. Mas a pergunta que eu gostaria de lançar nesse vídeo é exatamente se a China é realmente comunista. Se existe realmente uma ameaça comunista se espalhando pelo planeta. Ou se, na realidade, a China caminha cada vez mais em direção ao capitalismo. Ou mesmo a China poderia estar inventando uma nova forma de capitalismo. Será que o astrólogo está certo? Daí agora fizeram lá um acordo com a China, com a Huawei, que é a empresa que já foi expulsa dos Estados Unidos e da Polônia, empresa criminosa, empresa ligada ao serviço de inteligência chinês, e vão entregar as identidades de todos os brasileiros para a Huawei, ou seja, para o serviço secreto chinês. O serviço secreto chinês vai ter controle total do que se passa no Brasil. Ou seja, vendemos o Brasil. Para quem? Para um governo genocida, assassino de cristãos. Bom, essas perguntas não encontram respostas fáceis. A Revolução Chinesa de 1949, que implantou o comunismo e criou a República Popular da China, sob a batuta do grande líder Mao Tse-tung, que mesmo depois de morto, habita a praça de Tiananmen, é a velha mania da esquerda comunista, das ditaduras comunistas, do tétrico culto ao líder. O corpo do pai da China comunista foi embalsamado, colocado num caixão de cristal e exposto no mausoléu de Mao Tse-tung. Aliás, uma construção extremamente simbólica, construção que emprega materiais de toda a China. Na realidade, esse simbolismo marca justamente a intenção de manter o espírito da revolução aceso. Inclusive, se vocês quiserem que a gente comente mais, que a gente aprofunde mais na construção desse mausoléu e no embalsamento do corpo do Mao Tse-tung, que aliás tem muita história por trás disso, deixa aí na descrição que a gente produz um vídeo sobre isso. Após 70 anos da Revolução Chinesa, eu me pergunto, será que o espírito da Revolução continua aceso, apesar da presença fúnebre e ilustre do nosso grande Mao Tse-tung? As lembranças dos tempos maoístas não são nada agradáveis para a sociedade chinesa. Mao Tse-tung lançou em 1957, por exemplo, num processo de planificação da economia chinesa, o grande programa de industrialização acelerada, denominado um grande salto à frente, que na realidade se transformou num redondo fracasso. Fracasso tamanho que atingiu a sociedade chinesa em cheio. Mao criou uma das maiores ondas de fome da história do século XX. Em algumas estimativas, fala-se em 45 milhões de mortos na China. A desnutrição, a fome que campeou nas áreas rurais e nas áreas urbanas. Na realidade, isso foi um triste reflexo dos desastrosos processos de planificação da economia. Outro episódio triste dos tempos da planificação de Mao Tse-tung foi a Revolução Cultural
que ocorreu em 1966, entre 1966 e 1976. Um período de obscurantismo, um período de atraso econômico, um período de atraso tecnológico, um período de fanatismo doutrinário. Professores, intelectuais, artistas, os opositores políticos de Mao Tse-tung foram intensamente perseguidos. A tortura campeou, prisões arbitrárias. Então, tempos escuros que marcaram a chamada Revolução Cultural. Como o DNA de toda ditadura, que inclusive se mantém no poder, a ditadura do Partido Comunista, as perseguições políticas, as humilhações, o cerceamento da liberdade de expressão se torna uma marca extremamente complicada. Na realidade, esse é um dos grandes desafios que a China vai ter que superar para efetivamente se afirmar como uma grande potência, como uma grande influência no mundo, inclusive através do chamado soft power. Pois é, no final dos anos 70, o senhor Mao Tse-tung vai para o seu caixão de cristal e entra em cena esse senhorzinho aí, o senhor Deng Xiaoping. Cara, eu não sei porquê, toda vez que eu falo o nome dele, eu lembro da dengue, velho. Não sei porquê, qual a razão disso. Inclusive, eu lembro de um personagem do programa da Xuxa, que era o mosquito, o dengue e o praga, bicho. Que viveu a época da Xuxa, eu vou te falar. Bom, voltando aqui, na realidade, o que acontece? Esse senhorzinho, inclusive, ganhou uma bolsa de estudos em 1919 na França, trabalhou na fábrica da Renault. Ó, teve experiência lá num país capitalista, num dos ícones do capitalismo, né? Foi, inclusive, auxiliar de chefe de cozinha, tinha pretensões de ser um chefe na França. O Deng Xiaoping foi responsável pela renovação, por uma outra China. Aí é que nós vamos colocar a pulguinha atrás da orelha. Pois é, no comando do PCC. Agora eu entendi. O PCC aqui no Brasil é a implantação de uma célula comunista chinesa. Deng Xiaoping implanta as 4 modernizações, as 4 áreas que seriam o grande enfoque dos planos que efetivamente marcariam, né, o futuro da economia chinesa. Por exemplo, teremos investimentos fortes na área de agricultura, na modernização da agricultura. E é claro que todo esse processo de modernização começa aí, porque as lembranças da fome estavam relativamente recentes. A modernização da defesa. A China tem um tamanho gigantesco, tem uma grande população, precisa defender, garantir sua soberania. A tecnologia, algo que estamos vendo agora, resultados de políticas que atravessaram décadas. E, evidentemente, o grande trunfo, a modernização da indústria, a industrialização chinesa, que lá o Mao Tse-tung fracassou tentando industrializar a China nos modelos planificados. Agora o Deng vai ter muito sucesso industrializando a China nos modelos da economia de mercado. Pois é, aí começa a implantação do que viria a ser chamado de socialismo de mercado. Uma espécie de mistura entre socialismo e capitalismo que, vamos lá, na minha modesta opinião, é uma mistura pouco provável. Aliás, eu diria impossível. É como você tentar cruzar um avestruz com uma galinha. Não vai dar certo, nem tenta, tá? A própria frase, uma China e 2 sistemas, já é a comprovação de que os sistemas não se misturam. E, na realidade, devemos endereçar essa pergunta ao futuro da China, ou o que nós estamos constatando dentro da China hoje. Será que a economia planificada, idealizada lá em 49, que está se expandindo, ou é a economia de mercado, empreendida nas reformas de Deng Xiaoping, que está se expandindo? Os dados demonstram uma expansão gradativa do setor privado na economia chinesa, a segunda maior economia do mundo. Segundo os dados da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 60% do PIB chinês já é gerado por empresas privadas. A revista The Economist cita
que entre 95 e 2001, o número de empresas públicas foi reduzido na China de 1,2 milhões de empresas para 468 mil empresas. O número de empregos gerados pelo setor público na China caiu de 59% dos empregos, por exemplo, industriais, para 32%. A mão forte do Estado permanece em setores considerados estratégicos pelo Partido Comunista, como, por exemplo, setores de infraestrutura, como transportes, telecomunicações, setores também como mineração, exploração de petróleo e, evidentemente, a defesa do país. Você vai concordar comigo que um dos grandes símbolos do capitalismo é a construção de uma sociedade de consumo. E quando vamos olhar para o consumo chinês, realmente o espanto vem imediatamente. O consumo chinês cresce de forma exponencial de vários artigos, em especial de artigos de luxo. Artigos de alto luxo. Existe uma classe média chinesa voraz, consumindo tudo que pode. Dicas e o que você deve fazer para escolher sua bolsa de luxo? Como que você vai escolher sua bolsa de luxo? Se considerarmos o tamanho da classe média chinesa, da classe média urbana chinesa, ela é maior que a população dos Estados Unidos. Segundo dados que aí estamos demonstrando, no ano de 2000, apenas 4% da população urbana da China era classificada como classe média. 12 anos depois, nós temos essa população sendo ampliada numa escala realmente muito importante. 68% da população chinesa, neste momento, é considerada como membros da classe média urbana. E há projeções que indicam que por volta do ano 2030, 76% dos chineses estarão na classe média. A estratégia adotada agora pelo governo Xi Jinping é justamente impulsionar o crescimento dessa classe média. E quais são os instrumentos que a política chinesa vem utilizando para esse impulsionamento? Primeiro, o investimento maciço na qualificação e na instrução, especialmente das novas gerações. A China é o país que mais financia programas de intercâmbio estudantil no planeta Terra. Milhões de estudantes chineses se espalham pelo planeta. E, na realidade, com essa política, os chineses motivam a economia chinesa em duas direções, basicamente. Uma, que a qualificação e a instrução dessa população eleva os padrões de produtividade e a intensidade tecnológica do país. E outra, que a qualificação e instrução aumenta o valor médio desses salários, dessas rendas e, evidentemente, amplia o mercado consumidor. Essa nova classe média chinesa é a classe média que surgiu lá nos anos 80, nos anos 90. Esses jovens, quando nasceram, hoje nem tão jovens assim, nos anos 80 e 90, nasceram já numa China num processo franco de abertura e crescimento econômico. A realidade foi em famílias pequenas. Lembrem-se que nós tivemos a política do filho único sendo implantada na China e, evidentemente, o controle de natalidade rigoroso, reduzindo o tamanho da família, exatamente reduzindo os custos de criação e ampliando a renda média das famílias. Além disso, esses jovens foram educados em modelos, em padrões educacionais ocidentais, tiveram acesso às tecnologias, especialmente às tecnologias digitais, e essa sociedade imensa de consumo se forma, evidentemente, como um dos grandes trunfos do dragão chinês. Independente das nossas predileções ideológicas, se somos comunistas, liberais, anarquistas, independente desse matiz de cores aí, é bom ficar de olho na China, porque efetivamente não tem como. A sua projeção global já é uma realidade. A projeção não só da produção chinesa, do comércio chinês e do consumo chinês já é realidade do mundo. Eu já estou, inclusive, cuidando do meu curso de mandarim. E eu, se fosse você, já começaria. Bom, é claro que a China tem que superar vários desafios para se implantar como grande potência. Desafios ambientais,
desafios ligados à sua grande desigualdade interna, desafios ligados à presença de uma estrutura política arcaica, extremamente repressora, que não vai dar conta desse ambiente de liberalização econômica. Se ela vai ou não superar isso, só o futuro vai dizer. Uma coisa é certa, quando o nosso bom velhinho Deng Xiaoping disse: não importa a cor do gato desde que ele casse o rato, nós devemos pensar que uma coisa já é definitiva: a cor do gato não é tão vermelha assim. E por falar na cor vermelha, não me deixa vermelho de raiva não, vai. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, nos acompanhe nas redes sociais. Nós produzimos esse conteúdo para você. Inclusive, se você quiser outros conteúdos sobre China, deixa aí na descrição, comenta com a gente, comunica com a gente está junto, beleza? Agora eu vou deixar na tela os 2 últimos vídeos que o Terra Negra produziu aí para vocês. Acompanhe, não deixe de acompanhar. Um forte abraço e zai tchau. E aí, gente? A China, afinal de contas, é socialista? É capitalista? O que a China é? Meio termo, né, dona? Ela deu uma misturadinha ali. Deu uma misturadinha? Porque ela tem... Esse mesmo já comentou em algumas aulas suas, que nenhum país é inteiramente socialista, quer dizer, comunista, ou inteiramente capitalista. Todos têm um pouquinho de função do outro, porque colocar esses regimes inteiramente é impossível. Tá. Mais alguém? Antes de eu falar, eu quero ouvir vocês falando. E aí, se fosse para a gente bater o martelo, dá para fazer isso? Mas depende de qual, tipo... Não é esfera que fala, mas, tipo, da onde você tá olhando. Tipo, se você tiver, tipo, político, essas coisas, eu acho que é comunista. E aí, tipo, eu não sei qual que é a palavra. Mas, tipo assim, que eles consomem bastante, sabe? Produzem. Tipo, esse negócio que, tipo, capitalista é, tipo, você ter o lucro, né? E aí, nessa parte, acho que eles são capitalistas. Então, depende. Depende do ponto de vista. Mais alguém? Arrisca alguma análise? Bom, pessoal, na verdade, o que rola com a China, né? Aquilo que eu falei para vocês, a segunda economia do mundo num país dito socialista, né? Na real mesmo, a China se apropria de todos os instrumentos que a globalização oferece para ela, né? Ela soube usar esses instrumentos ao seu favor, né? Só que quando a gente começa a observar os dados mais recentes, por exemplo, num país dito socialista, existe o predomínio, né, do Estado nas atividades. Então, a comparação, né, que o professor faz no vídeo, falando que menos da metade dos empregos estão em empresas estatais. O número de empresas estatais, que chegou a ser 1.200.000 empresas na China, hoje é menos, né, de 500 mil empresas, 400 e poucas mil empresas estatais. Isso reflete muito, né, no rumo que esse socialismo está tomando. Quando ele fala que o PIB, né, esse PIB grandioso que a gente falou no início do ano, 60% dele vem, né, de empresas privadas, isso nos sinaliza que, de fato, a China está caminhando para uma economia de mercado, para uma sociedade de consumo, né?
Veja que ele faz a relação, né? O fato das famílias serem pequenas e os ganhos dessas famílias terem aumentado, propicia que essas famílias passem a consumir coisas de valor agregado maior, né? A ideia dos produtos de luxo. Então, assim, garantir-se ali o sustento da família, essa família pode se dar ao luxo de esbanjar um pouco seu dinheiro, pode gastar um pouco esse dinheiro de maneira mais livremente, né? E é assustador a gente ver essa transição, né? Que é coisa de 12 anos atrás, 4% das pessoas, né, da população chinesa estava na classe média, e hoje esse número chega a quase 70% da população dentro da classe média. E ele faz um comparativo que é assustador. A classe média chinesa é maior que a população dos Estados Unidos. Então, assim, é muita gente com um poder de consumo consumindo, né? Então, isso muda drasticamente a característica desta população. E, de novo, eu recomendo que vocês assistam o documentário Indústria Americana, porque isso também é um aspecto que aparece no documentário, a maneira como as pessoas gastam o seu dinheiro. Né, os chineses, né, no caso. Outra coisa que é importante, que eu queria fazer um gancho com a aula de tigres asiáticos da semana passada. O que eles deixam muito claro sobre a questão dos investimentos? Como que o governo chinês, em que o governo chinês investe, em especial nos dias de hoje? Que dá para a gente fazer um link com a aula da semana passada. Vocês conseguiram notar isso? Eles investem em industrialização de hardware, essas paradas, não é? Tipo, tanto é que tem muitas empresas que são chinesas e, tipo, são grandes potências. Por exemplo, a Xiaomi, que tá ficando gigantesca ultimamente, e, tipo, é chinesa. Tá, vocês estão nessa vibe da tecnologia. Sim, é um aspecto que a gente tem que levar em consideração, sim, que a gente viu que foi também um caminho tomado pelos tigres asiáticos. Mas a gente está falando da China, chamada China comunista. Então, o investimento estatal, o Estado chinês, ele investe em quê em especial? Que dá para a gente relacionar com os tigres? Falem comigo, pessoas. No desenvolvimento social. Desenvolvimento social, industrialização. Não é no lance da economia, professora? Ou não? No lance da economia. Pensando aí nas gerações futuras. Ele falou no final do vídeo. Na educação, né, galera? Vocês viram, o maior programa de intercâmbio do mundo está na China. Então, o governo chinês investe pesadamente na educação e na formação dos seus cidadãos. É essa formação que vai, sim, dar prioridade para uma formação voltada para as tecnologias, voltada para atender esta demanda de mercado, porque o mercado chinês precisa dessa mão de obra qualificada, que seja entendida, especializada em tecnologias as mais diversas. A China, né, a mão forte do Estado, enxerga isso como investimento. Eles não enxergam a educação como despesa, eles enxergam a educação como investimento. Então, se eu dou uma boa formação para o meu cidadão agora, na infância, na juventude dele, quando ele entrar no mercado de trabalho, isso vai voltar para mim em forma de ganhos, em forma de lucro. Então, assim como aconteceu nos tigres asiáticos, em especial lá na Coreia do Sul, que esse investimento em educação é bem forte também, a China se preocupa em investir na educação das suas crianças, da sua população mais jovem. Porque, como eu disse para vocês, nesse processo da industrialização,
aconteceu as migrações, as pessoas saíram da zona rural para ir para os grandes centros urbanos, porém, essas pessoas não tinham a formação adequada para atender a demanda ali da mão de obra que essas indústrias precisavam. Hoje, eles tendo essa visão, o Estado chinês tendo essa visão de que é necessário educar e formar a sua população, eles colocam dinheiro nisso, investem, mandam os chineses para outros países para estudar, sabendo que eles vão retornar e que isso vai virar ganho para o país. Então, é uma visão que vai além, vai muito além daquilo do que outros países enxergam como a educação, né? Como a educação enxergada, desculpa. Se a gente está fazendo esse comparativo o tempo todo, comparando aspectos do Brasil com a economia chinesa. Se a gente olhar os investimentos do Brasil na educação, a gente pode falar que o Estado brasileiro enxerga a educação como gasto e não como investimento. Não se enxerga que colocar dinheiro para garantir a educação básica do cidadão brasileiro vai ser uma coisa vantajosa daqui 20 anos, quando vocês vão estar no mercado de trabalho. Infelizmente, as políticas brasileiras não foram nesse sentido de enxergar a educação como um investimento de longo prazo. E isso também diz muito, fala muito a respeito de como a nossa economia se comporta nesse momento, né? A gente já tinha feito esse comparativo semana passada nos tigres asiáticos, e quando a gente olha para a China, a gente vê que isso se repete. Então, isso é uma coisa importante de vocês levarem na aula de hoje, tá? A segunda coisa, ele também fala, apesar do Estado chinês estar reduzindo a sua participação aí na atividade industrial, ele não abriu mão de setores estratégicos. Quais são esses setores estratégicos? Peraí, Dona, não entendi a pergunta, fala de novo. O Estado chinês diminuiu a sua participação nas atividades industriais. Ele falou lá que diminuiu o número de empresa estatal e diminuiu o número de empregos que o Estado gerava na China. No entanto, a China se mantém atuando em setores estratégicos. Quais são esses setores estratégicos que a China mantém, que o governo chinês mantém sob seu controle? Falou ali no vídeo, hein, gente? Cri, 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 cri. Ai, vocês não estavam prestando atenção. Calma aí, Dona, a gente vai lembrar. Gente, os setores estratégicos que continuam na mão do Estado chinês são setores de transporte, setores de mineração e exploração de petróleo. Por que explorar petróleo é estratégico? E explorar minérios é estratégico? Não gera lucro isso? Gera petróleo. O que quer dizer ser uma coisa ser estratégica? O que isso quer dizer? É que ele tá pensando à frente do tempo dele, tipo, tá tendo uma estratégia. Mais ou menos. Ô, gente, o que é uma estratégia? Vou simplificar a pergunta. Esquece a China. O que é estratégia? É um plano que você faz para conseguir alguma coisa que você quer. Não, tipo assim, eu quero tal emprego. Aí eu vou fazer uma estratégia. Aí eu, vou fazer... não sei. A ideia de estratégia, a sua fala, Isabelle, bate com o que a Larissa colocou um pouquinho e bate com o que o Vitor colocou no chat, ó. E a Natália. A Natália colocou que pode ser uma jogada para o futuro, um plano para ganhar alguma coisa. Tá, vamos tentar traduzir essa ideia de vocês para dentro do que
o governo chinês considera estratégico? Então, vamos voltar. O governo chinês considera estratégico e não abriu mão de controlar a exploração de minérios, a exploração de petróleo, os transportes e a telecomunicação. Isso eu já comentei com vocês. A internet chinesa, ela é vigiada. Você não pode fazer o que você bem entende na internet. Lá não é terra de ninguém, né? Se você falar qualquer coisa, a polícia do estado vai bater na sua porta e você vai ter que responder por aquilo que você está fazendo na internet, né? Existe o controle do que se pode ou não acessar, enfim. É uma política muito rígida dentro desse universo da internet. Tá? Minério, galera, minérios em geral e petróleo, a gente está falando de energia e está falando de recurso natural, né, matéria-prima essencial para qualquer industrialização. A gente volta lá na ideia das revoluções, da primeira, segunda e terceira revolução industrial, né? Então, petróleo e carvão mineral são combustíveis, energia primária para fazer qualquer indústria funcionar. Minérios, os mais variados, minério de ferro, cobre, cobalto, enfim, níquel, são todos metais que são usados como matéria-prima essencial na indústria. Então, quando eu falo que esses dois setores, por exemplo, são setores estratégicos e precisam estar na mão do Estado, está querendo dizer o quê? Para a indústria chinesa funcionar, essas coisas têm que existir na China. O Estado chinês considera que é muito mais seguro que ele cuide desse setor do que entregar esse tipo de atividade na mão de uma empresa privada. Por quê? Uma vez na mão da empresa privada, quem garante que ela vai, antes de qualquer coisa, abastecer o mercado chinês? Uma vez privatizado uma fonte de energia, uma fonte de minérios, o Estado não tem como fazer que aquela empresa garanta o abastecimento do seu país antes de vender para qualquer outro. Então, quando a China fala que esse setor é um setor estratégico e ela não vai entregar para a iniciativa privada, ela está garantindo que esse tipo de recurso não falte dentro do território chinês. Tudo bem, gente? Deu para entender isso aqui? Entendi agora. Tá, deu pra entender. Deu para entender? Então, o Estado chinês controla aquilo que é essencial para a indústria chinesa funcionar, para garantir que isso não falte, tá? Considera transporte estratégico. Por que a China considera transporte estratégico e está na mão do governo chinês as formas de transporte? Nós estamos falando aqui, a China é a segunda economia do mundo e ela vende coisa para o mundo inteiro. Ela precisa ter um sistema de transporte muito bem estruturado, não precisa? Portos funcionais, uma frota de navios que contemplem aí, né, as rotas, os caminhos e tudo aquilo que a China produz e vende para o mundo, né? Portos que vão trabalhar com a ideia das cargas. Então, esse sistema tem que estar funcionando de um jeito muito perfeito para atender de novo as demandas da indústria chinesa. Então, a China, para garantir que isso funcione de verdade, ela prefere manter o controle dessas atividades. Então, de novo, para garantir que esse serviço essencial não fale, o governo chinês toma para si essa responsabilidade. Então, ele não abre mão do setor de transportes. As telecomunicações, como eu disse, né, quando a gente começa a estudar a globalização, a gente fala das redes materiais e imateriais, né? As telecomunicações são as redes, né, os fluxos, imateriais. No mundo globalizado, ter os meios de comunicação efetivo, rápido, garante que você possa executar mais negócios, ter garantias aí de negócios mais acertados. Então, ter o controle do bom funcionamento dessas redes de comunicação também é estratégico para garantir o sucesso da indústria chinesa. E, obviamente, eu torno a dizer aqui, também existe o controle de como as pessoas usam, em especial a internet.
tá? Aí já tem um pouco a ver com essa ideia, né, de uma política mais controladora, né, que o Partido Comunista realmente executa no território chinês, então tem sim controle do que as pessoas fazem em diversos aspectos, e o uso da internet é uma das coisas que é controlada dentro da China, tá? Então, para vocês terem uma ideia, eles têm alguns sistemas que bloqueiam as pesquisas do Google, por exemplo. Então, dependendo do que você pesquisa, o Google não devolve para você uma resposta, porque aquele assunto está bloqueado, está proibido de ser pesquisado dentro da China, por exemplo. Eu não sei direito explicar para vocês como isso funciona, mas existe esse controle muito rígido dentro do que as pessoas podem ou não acessar utilizando a internet de dentro do território chinês. Tipo, isso gera uma dúvida. Por que eles fazem isso, sabe? Por que eles bloqueiam tanto? É a ideia do controle da população, né? O Partido Comunista Chinês, eles não deixa de ser uma ditadura, né? Eles têm controle da população, controle do que você faz. Então, eles controlam o acesso à internet também. Vamos pensar, vou dar um exemplo bem besta aqui. A gente tem lá uma parcela da população insatisfeita com a maneira que a China está sendo conduzida e que não quer mais o Partido Comunista no poder. E aí as pessoas começam a procurar jeitos ou se organizar pela internet para tentar derrubar o Partido Comunista. Então, para evitar esse tipo de coisa, eles controlam a internet. Mas não, vocês não vão se organizar contra nós. Então, é um jeito de ter controle da população. Estou dando um exemplo bem bobo e bem raso. Fala, Larissa. A minha tia, ela mora em Dubai, né? E aí, às vezes, eu vou tentar falar com ela, eles não podem fazer videochamada pelo WhatsApp. Quando eu ligo para ela, eles, não podem ir lá. Aí corta, assim, do nada. Aí a gente tem que fazer ou pelo Zoom ou por esses aplicativos, porque não pode pelo WhatsApp. Tem alguns aplicativos que têm políticas distintas. Essa questão né, do controle chinês é tão... Né, Dubai, a gente está falando de Emirados Árabes, né? Mas é um país da Ásia que tem outros... existem outras coisas que fazem com que as pessoas... com que tenham um certo controle também da sua população. Não são os mesmos motivos que acontecem na China, mas tem esse tipo de controle. Para vocês terem uma ideia, existe até um controle do consumo cultural. Então, assim, existem artistas que são proibidos de entrar na China para fazer show, né? Eles não têm esse consumo, não é livre para qualquer pessoa entrar ou para sua população consumir cultura de qualquer lugar. Também tem esse controle do que é consumido. Então, assim, é um jeito de tentar manter a essência da Revolução de 49 no espírito da sociedade chinesa. Mas, quando a gente olha o caminho que a sociedade, que a economia está tomando, que a gente está nitidamente observando esse caminho da economia de mercado, onde já não interessa mais, porque dentro, a gente precisa deixar claro, né? A China não é comunista, a China implementou uma revolução socialista. Nenhum país do mundo chegou no estado de comunismo, né? Apesar do partido chamar Partido Comunista, a sociedade nunca chegou no estágio de comunismo. Mas a ideia era, como se diz lá, a economia planificada, tudo na mão do Estado, todo mundo tendo acesso a tudo. A gente viu que os anos passaram, né? O Xiaoping veio com a ideia de abrir a economia, de aceitar investimento estrangeiro e a China se tornar o que ela se torna hoje. Então, quando a gente olha esses aspectos, ela está muito mais próxima do que é uma sociedade ocidental, né? A sociedade de consumo, que é eu trabalho, eu ganho, eu gasto com o que eu quero. Não é assim que funciona? A nossa sociedade, por exemplo, não é assim que funciona? Então, né, logo vocês vão estar em idade de entrar no mercado de trabalho, vocês vão trabalhar e vão fazer o que bem entender com o dinheiro de vocês, na verdade?
Então, essa essência, quando a revolução acontece na China, não era isso que era para ter acontecido. Só que ao longo do tempo, ao longo dos anos, a sociedade foi se adaptando e hoje, na verdade, tem alguns aspectos que continuam conservadores, então o Estado controla algumas coisas, e outras que está muito, muito parecido e muito próximo com as economias capitalistas que existem pelo mundo, né? E assim a China tem crescido e tem se mantido a segunda economia do mundo. E pensando nessa proporção de que como se diz, a classe média chinesa ainda vai crescer, tem uma perspectiva de crescimento ainda para os próximos anos, o risco dela se tornar a primeira economia do mundo é gigantesco. E aí a gente volta do porquê que tem, né, os Estados Unidos têm tanto medo da China, né, de tomar esse posto de maior economia do mundo. Então, assim, acaba sendo contraditório. Então, a gente sempre, até que alguém consiga mudar isso, a gente sempre vai estudar a China como sendo um país socialista, por conta da revolução, por conta de como o Estado controla o país e controla a vida das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa como diversos hábitos da sociedade de consumo já estão inseridos na população chinesa, que faz com que essa economia cresça tanto. E aí, na verdade, se a gente for analisar, eles vivem um conflito, né? Porque como se manter socialista, mas continuando crescendo e continuando a incentivar as pessoas a ter esses hábitos de consumo para garantir o crescimento da sua economia. Veja que acaba virando aí uma dualidade de ideias, né? Como que eu defendo uma coisa se eu estou querendo fazer outra que é contrária à primeira? Então, na verdade, é um grande conflito. Mas uma coisa que o videozinho eu quis mostrar para vocês perceberem não dá para falar, não existe uma mistura. Não dá para falar que a China conseguiu casar o melhor dos dois sistemas. Não. O que a gente consegue perceber é que existem momentos que ela saca do socialismo para poder controlar aquilo que ela acha importante controlar, e tem momentos que ela faz o quê? Ela se apropria das características do capitalismo para fazer funcionar aquilo que ela quer que funcione. Então, é aquilo, né? Ela vai dançando conforme a música. Quando é mais interessante, ela se comporta mais parecido com a sociedade capitalista. Ora, ela vai se comportar mais com aquilo que é parecido com a sociedade socialista. Tudo bem, gente? Eu sei que é meio confuso isso, mas a China, ela é para dar um nó na nossa cabeça mesmo. O intuito dessa aula era mais deixar a gente confuso do que esclarecido, tá bom? Então, se vocês ficaram confusos, eu tô contente. Então fica contente que, nossa. Bom, deixa eu só fazer aqui, né? A Carol coloca, né? Caroline colocou aqui que é estranho, né? Que podia liberar, assim, ter esse controle da população. Mas aí vai naquilo que eu comentei, né? A ideia de que o Partido Comunista quer controlar as pessoas. Isso tem a ver com a estrutura aí ditatorial do governo chinês, né? E sim, essa coisa, esse medo que os Estados Unidos têm, né? De que a China passe à frente, né? Do ponto de vista econômico e passe a ser talvez um dos mais importantes parceiros econômicos do mundo como um todo. A China é importantíssima para o Brasil, é um grande parceiro comercial brasileiro. Então, a gente tem que manter boas relações com eles. E aí eu jogo para vocês pensarem, será que nós estamos tentando manter essas boas relações com a China? Sendo que eles que compram a maior parte da soja que a gente produz? Então, né, será? Não sei. Aí fica aí para vocês pensarem, não sou eu que vou, né, tecer nenhum comentário a respeito. Mas aí a gente observa, né, a gente tem que manter boas numa sociedade, num mundo onde a gente mantém relações econômicas com diversos países ao mesmo tempo, para que a gente não saia no prejuízo, a gente tem que manter boas relações com todo mundo, né? Para garantir os nossos negócios ali acontecendo, tá?
Gente, por fim, a China rendeu mais do que eu imaginava. Já são 10h14, 10h15. A gente vai encerrar, então, a aula por aqui. Para a semana que vem, a gente faz, então, a aula de Índia, tá bom? Que a Índia aí também tem uma importância dentro dessa lógica aí, principalmente do tamanho da população e também do ponto de vista econômico, tá bom? No mais, eu agradeço, gente, né? Se vocês não tiverem dúvidas, por favor, se vocês tiverem, podem perguntar, estou aqui para isso. Mas, no mais, eu agradeço, como sempre, por vocês estarem aqui comigo, por vocês participarem, tirarem suas dúvidas, conversarem um pouquinho comigo. Eu vou sempre falar isso, para mim, é o momento mais esperado da semana, quando eu consigo estar um pouquinho com vocês para falar da geografia, né? A pessoa começa a falar e não para mais também, tem isso, né? Mas eu também sei que vocês já estão acostumados com isso, então tá tudo em casa. Dona, já estamos acostumados. Já estão vacinados. Desde o 6º ano, a gordinha começa a falar e não para, né? Então, obrigada, de verdade, por vocês estarem aqui. Qualquer coisa que eu precisar, pode chamar lá no chat. Chamar lá no WhatsApp, que eu posso aparecer. E até a próxima. Meus queridos da eletiva, a gente se vê amanhã cedo, né? Todo mundo acorda cedo para a gente seguir o nosso barco. E hoje à tarde, a aula sempre de mídias, hein? Espero vocês todos lá para acompanhar a aula comigo, tá bom? Beleza, professora. Valeu, Ana. Foi da hora demais. Não esquece de parar de gravar, hein? Eu tô parando já. Parei para não